Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja ótimo. Bom, hoje nós vamos falar das nossas últimas matérias de história, nós vamos falar da chegada dos imigrantes. Eu acho muito gostosa essa matéria de história do 4º ano. A gente vem conhecer um pouquinho sobre a população brasileira e a riqueza de cultura que essa população tem. Nós estudamos desde os indígenas, que são um povo nativo, né? São os nativos da nossa região, do nosso país. Nós falamos da chegada dos portugueses, que foram os colonizadores. Nós falamos um pouquinho, muito até, né? Das pessoas que foram escravizadas e foram trazidas para cá de uma forma forçada. Uma história muito triste para a popularização do Brasil, para a população e para esse povo do continente africano. E agora a gente fala da chegada dos imigrantes, que vêm de vários países. E aí, quando a gente fala dessa chegada dos imigrantes, a gente tem aí a ruptura da escravidão. A gente já falou sobre isso quando a gente estudou um pouquinho sobre as leis abolicionistas, entre elas a Lei Áurea, que dá o fim à escravidão. E a gente conseguiu perceber que a vida da população que foi feita escrava não foi nada fácil após se tornarem livres. Muitos deles ficaram sem trabalhos. Os donos, das lavouras de café, os senhores, os barões do café, como ficaram conhecidos, não contrataram essas pessoas. Não aproveitaram essas pessoas dentro das suas lavouras. Então, muitos deles viviam em situações de rua. E aí a gente começa a imaginar quem foi os trabalhadores que foram trabalhar nessas lavouras de café. Foram os imigrantes. Os imigrantes vêm para as nossas regiões e trabalham nas lavouras de café. E aí, os senhores, os barões do café, eles percebem que o trabalho livre rende muito mais do que o trabalho escravo. Com certeza, né? O trabalho livre, ele é um trabalho que vai ser pago, vai ser remunerado. O trabalho escravo era um trabalho sem hora, sem direitos, sem voz. As pessoas não tinham, eram castigadas. Então, consequentemente, renderia muito mais mesmo o trabalho livre. E aí começa a impulsionar a vinda de imigrantes para cá, para o Brasil. Vamos ver um pouquinho essa página 128. Após a proibição do tráfico de africanos escravizados para o Brasil em 1850, era preciso conseguir mão de obra para as lavouras de café. Com o tempo, os fazendeiros estavam convencidos de que a produção do trabalho livre, no caso o imigrante, porque eles não contrataram as pessoas que eram escravas, foram feitas de escravas, né? Ninguém é escravo, só é feita. Rendia mais, entre outros motivos, porque ele era incentivado pelo pagamento. Era experiente no trabalho e tinha ambição de conseguir melhorar condições de vida no novo continente. Além disso, na época, a Europa estava mergulhada em uma intensa crise econômica. Então vamos falar um pouquinho dessa crise econômica, tá? Essa crise econômica, ela favoreceu a vinda de muitos imigrantes. A Europa está vivendo um momento difícil de sua economia e muitos imigrantes, países europeus, vêm para o Brasil. Vêm para o Brasil na procura de uma melhora de qualidade de vida. Então isso incentiva eles a trabalharem, essa melhor condição de vida. Muitos têm experiência do trabalho. E aí você tem que ir ao trabalho das lavouras de café, dentro dos barões de café. Só que o café ele começa a ser um produto pouco valorizado após alguns anos. E aí esses imigrantes que chegaram aqui, principalmente após a Lei Eusébio de Queiroz, onde o tráfico negreiro é proibido, e se intensificou ainda mais com a Lei Áurea, onde não há escravidão, as pessoas foram libertadas, você tem uma intensa chegada de imigrantes. E nesse período o Brasil estava começando as suas indústrias. Essa industrialização no Brasil ela foi motivada pelos barões de café, principalmente por um deles, que era o Barão de Mauá. Esse Barão de Mauá ele se preocupou com o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento da tecnologia, dos meios de transporte e comunicação. E aí começa a ter as primeiras instalações das indústrias. Essas primeiras instalações das indústrias contaram muito com o trabalho dos imigrantes. Por isso que muitos deles concentraram em São Paulo, que foi um dos lugares que recebeu as primeiras indústrias. E até hoje é um dos estados e região que mais industrializada. Né? A região sudeste, onde São Paulo faz parte, é a região mais industrializada do país. E muitos desses imigrantes tinham experiência de trabalho na indústria, o que enriqueceu aí o trabalho industrial brasileiro. Então, todos esses fatores
foram determinantes para a vinda no Brasil de milhares de imigrantes europeus, especialmente as pessoas mais pobres. Então, você está vendo o seu mapinha aqui, né? Vários países. Desde Portugal, a gente tem Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Turquia e outros países árabes vindos, né, para o Brasil. Você tem uma intensidade maior de cada população em anos. Ao longo dos seus estudos, você vai estudar um pouquinho sobre isso ainda, né? A partir de 1871, os governos das províncias passaram a oferecer ajuda financeira para a vinda de imigrantes, financiando a passagem e instalação deles no Brasil. A maior parte dos imigrantes que chegaram no Brasil entre 1872 e 1920 foi atraída pela colonização de novas terras do sul do país e pelo trabalho nas fazendas de café no Sudeste. Os imigrantes traziam suas famílias e formavam colônias. São Paulo, por exemplo, recebeu sobretudo italianos, espanhóis e portugueses. Os estados da atual região sul receberam muitos alemães e irlandeses. Entre 1884 e 1940, o Brasil também recebia imigrantes de outras nacionalidades, como os japoneses. Eles foram o último grupo de imigrantes a se instalar na fazenda de café, no interior paulista. Todos eles vinham na esperança de se transformar em pequenos proprietários. Entretanto, nem sempre isso acontecia. Outros grupos de imigrantes, como os sírios e os libaneses, se estabeleceram principalmente no comércio. Então você vê a diversidade de imigração no Brasil. Todas as pessoas, todos os imigrantes que vêm para cá, vêm na busca de melhor qualidade de vida. Então, alguns têm expectativa de se tornarem pequenos proprietários de terra, acontecia com alguns, mas não com todos. Outros direcionaram seu trabalho para o comércio. Eles direcionavam seu trabalho onde eles tinham maior experiência, tá? E aqui nas páginas que a Tia Cris vai pedir que você leia e realize algumas atividades, você consegue perceber que a riqueza na nossa cultura, ela está nessa diversidade, nessa variedade de povos que o Brasil recebe. Por isso, nós temos costumes diferentes no Brasil, às vezes até de município para município, né? Mas em especial de região para região. O Brasil tem 5 regiões que nós estudamos lá em geografia. E apesar de suas características semelhantes, nós também temos a nossa diferença. Por isso o Brasil é um país tão belo, é um país da diversidade. E a diversidade, ela precisa ser respeitada. E ao longo do nosso estudo de história, a gente percebeu que o respeito ele falta um pouquinho. Faltou um pouquinho, né, da igualdade das etnias, dos direitos aos povos, da voz da população, do respeito ao povo nativo, da nossa grandeza em relação às nossas riquezas naturais. Por isso, a gente tem que começar desde pequeno, valorizar a diferença e fazer dessa diferença uma beleza. Ser diferente é o que nos faz ser fortes, é o que nos faz ser ricos em relação à nossa beleza. Ninguém é igual a ninguém. Se você se lembra bem da Tia Cris, na nossa primeira aula de história lá na nossa sala, a Tia Cris pediu que você olhasse o colega, porque a gente está falando sobre a nossa história. E a nossa história é a principal história para nós. Nossos caminhos, os nossos sonhos, o que a gente tem por vir. E aí a gente chegou à conclusão que ninguém é igual. Todos somos diferentes, né? Todos temos uma diferença, seja de personalidade, seja, né, qual for, todos temos uma diferença. E essa diferença é que nos faz únicos. E ser único é tão especial, porque quer dizer que ninguém vai encontrar outro como você. Por isso que você tem que se cuidar com carinho e cuidar do outro também com carinho. Esse ano a gente aprendeu muito sobre cuidar de si e do outro com carinho. O quanto esse cuidado é importante. E aí quando a gente estuda história, né, fala, poxa, mas para que eu vou estudar o passado? Você estuda o passado para ver quantas mudanças a gente já teve. E quantas mudanças podem vir. Né? E essa mudança pode vir por você, pode vir pela Tia Cris também. Pelos seus pais, pelos seus avós, mas principalmente você. Vocês são o nosso futuro. E um futuro muito belo. Porque são crianças muito inteligentes. E eu tenho certeza
que o nosso futuro ele vai ser lindo se vocês quererem. Se nós, né, como um todo, buscarmos uma beleza. Então precisa esse respeito, precisa de ver a voz do outro. Todo vem para cá, tudo que chegou aqui até o Brasil trouxe uma grande contribuição e precisa ser respeitada. E nós precisamos ser respeitados também, porque nossas famílias, a nossa comunidade, a nossa sociedade também tem sua história, com povos, costumes e culturas diferentes, né? Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, um beijão. Qualquer dúvida, estou aqui, né? Um beijão para vocês, tá? E fiquem com Deus.